Olá, muito boa noite a todos. Que o amor de Deus possa estar nos vossos corações nessa noite. Quero transmitir mais uma live para você. Quero agradecer a todos que compartilharam esse vídeo para poder ajudar as outras pessoas pela palavra, a qual Deus tem enviado aos vossos corações através da sua palavra. Não somos melhores que ninguém, mas o que a gente tem aprendido ao longo desse caminho, a gente tenta passar para os irmãos nesses dias difíceis, o qual a gente tem atravessado com tantas pessoas desesperadas, pessoas sem saber o que fazer, mas nós somos gratos a Deus porque nós temos crido em Deus e vamos superar tudo isso. E através da nossa fé, a gente tenta trazer uma palavra de conforto aos vossos corações e uma palavra também de esperança. E o texto que eu quero comentar com vocês hoje é uma passagem bíblica, já bem conhecida de todo mundo, e o que se fala muito até nesse exato momento é sobre as pragas do Egito. Todos nós sabemos que existiu um garoto, nasceu e cresceu, se formou jovem. Esse garoto se chamava Moisés e teve uma missão árdua para poder exercer na sua trajetória, que era tirar o povo do Egito, ou seja, da escravidão, das garras de Faraó. Então Deus vem um certo dia e se apresenta diante de Moisés em fogo, como uma chama de fogo, numa sarça ardente, e falou com Moisés que ia preparar Moisés para que Moisés tirasse o povo do Egito. Agora vamos parar aqui e vamos analisar no nosso raciocínio. A gente, como seres humanos, pensa bem o tamanho da nossa responsabilidade ou da responsabilidade de Moisés naquele momento, naquele chamado que ele teve para tirar o povo de um lugar onde era escravo e que tinha um comando de um rei. Era necessário então que tivesse meios, recursos, e coisas tal para poder ele provar diante de Faraó que tinha um mandado de Deus para tirar o povo de lá. Então a Bíblia, que eu gosto sempre de mostrar, esse livro aqui, ele nos relata, nos diz que naquele tempo, naquele momento, Deus apresentou a Moisés um cajado, ou seja, uma vara do tamanho, que ele pudesse transportar. E Moisés, preocupado com esse chamado de Deus, ele disse para Deus, conversando com ele: como ouvirão, Senhor? Como Faraó acreditará em mim, dizendo que eu tenho mandado do Senhor para tirar o povo do Egito? E Deus falou então com ele: esse cajado que você tem na mão, joga ele no chão. Aí Moisés pegou e jogou, e a Bíblia nos fala que se tornou em serpente. E Deus falou: torna a pegar de novo, pega pela cauda. Ele foi, pegou e virou um cajado novamente. Então Deus disse para Moisés: olha, você vai chegar lá, vai mostrar isso a Faraó, vai dizer que tem um mandado de Deus para tirar o povo do Egito, e se ele não acreditar, você joga essa vara lá para que ele acredite. O interessante nessa situação, nessa história, é que nos leva a pensar que quando Moisés chegou lá diante de Faraó, ele chamou seu irmão Arão, porque a Bíblia fala que Moisés era um homem assim de difícil pronunciamento, ele não conseguia às vezes falar direito e tal, e Arão, que era o irmão dele, falava melhor. Então ele era o tradutor de Moisés. E naquele momento que Moisés chegou e falou com Faraó, e
falou assim, então, se o Senhor... Aí ele falou assim, como que eu posso acreditar, Faraó falando com Moisés, como eu posso acreditar que foi Deus que te enviou? Moisés já tinha um trunfo na mão. Ele pega então e manda Arão jogar essa vara no chão. Isso diz a Bíblia que eles jogaram e ela virou uma serpente. Como o Faraó também dentro do castelo, lá onde ele vivia no seu berço lá, tinha os magos, pessoas que faziam feitiçaria, que faziam as suas mágicas, né? A Bíblia fala também que os magos foram chamados por Faraó e eles também conseguiram fazer com que essas varas deles também lá se tornassem serpente. Olha só que situação que agora Moisés fica diante de Faraó, de todos os que estavam olhando e diante dos magos. Mas a Bíblia nos fala uma coisa interessante, que Deus, para não deixar, né, que isso acontecesse, tamanha vergonha para Moisés, a Bíblia nos conta que a cobra que estava de Moisés do cajado comeu todas as cobras de Faraó que os magos tinham criado naquele momento. Então, mesmo assim, Moisés já sabia que essas palavras de pedido de libertação do povo, que ele estaria indo até Faraó, Deus falou com ele, eu vou endurecer o coração de Faraó e ele não vai deixar o povo sair de imediato. Interessante que Moisés voltou e Deus falou com ele assim, vai até Faraó novamente e fala com ele, ele vai estar lá às margens do rio amanhã e você diz para ele que se ele não deixar o povo ir, você com seu cajado vai tocar nas águas e as águas vão se tornar em sangue. E assim Moisés fez. Moisés foi lá, chegou lá, encontrou com o Faraó e falou, olha, o Senhor manda que liberte o povo, para que o povo vá embora. Caso contrário, eu vou tocar nas águas e ela vai virar em sangue, vai se converter em sangue, os peixes vão morrer, tudo vai acontecer uma alinhada muito séria aí, no nosso linguajar de hoje. Então, a Bíblia fala que Faraó não deixou, e Moisés foi, tocou na água com seu cajado, nos açudes, nas nascentes de água, e tudo se tornou em sangue. Mais uma vez nos leva a acreditar que nesse momento Moisés também estava sendo provado, porque a Bíblia fala que os magos também, sendo chamados por Faraó, conseguiram fazer a sua mágica do mesmo jeito. Eles conseguiram tocar nas águas e as águas também se tornou em sangue. Olha só como é que bate agora uma dúvida na cabeça de Moisés, tendo um chamado, Faraó com seus magos, com seus feiticeiros, e ali estavam batendo empate um com o outro, eles estavam empatando a questão de raciocínio e mágica. Então, nesse momento, Moisés se retirou, saiu, mas aconteceu que o mar se tornou em sangue, as águas de nascente, a Bíblia fala que houve uma catinga de podre terrível, porque morreram os peixes e o sangue por si só ele já fede, então houve uma desgraça no lugar. E Faraó tornou chamar Moisés para que Moisés orasse ao Senhor e retirasse aquilo dali. O mais interessante é que Deus vem e fala com Moisés novamente, Moisés, vai até Faraó e fala com ele que se ele não deixar o povo sair, que eu vou ferir agora, que eu vou mandar pragas de rã. E Moisés vai e fala com o Faraó, olha, o rei deixa eu sair com o povo, porque o meu Deus manda dizer que vai agora enviar praga de rãs. E o interessante é que Faraó não deixou, porque Moisés também já sabia, porque Deus tinha avisado isso a ele. E ele vai e toca nos rios, depois que o rio já estava limpo, e começou a subir praga de rãs. A Bíblia fala que muita rãs, aquilo sufocava as pessoas, não tinha como as pessoas andar dentro do lugar, porque todo lugar que se andava pisava em cima de rãs. Mais uma vez nos leva o raciocínio do quão Moisés estava sendo treinado psicologicamente, emocionalmente e pela fé. A Bíblia fala que os magos também vieram e conseguiram também tocar nas águas lá e fazer com que saísse rã também das águas. Olha só que contradição. Palavra de Deus, desafio do homem e encontrando os dois no mesmo raciocínio. Um que temia Deus fazendo milagre e os feiticeiros também faziam ali naquele momento. Só que aqui, nas pragas de rã,
ali Deus deu uma paralisação total. Porque a Bíblia vai nos falar novamente que Deus vem a Moisés e fala: vai a Faraó, fala com ele novamente, se ele não deixar o povo sair, que agora eu vou ferir a terra com piolho, praga de piolhos. E a Bíblia fala que Faraó não deixou sair e Moisés foi e tocou na terra, no pó da terra, e se tornaram tudo piolho. Ninguém conseguia parar. E ali Faraó chamou os magos para que os magos viessem e conseguissem fazer da mesma forma. Porém, a Bíblia já nos fala ali que os magos não conseguiram fazer porque eles estavam tomados de piolho, uma coceira terrível. Então, nesse exato momento, começa a fazer uma separação, uma diferença entre Deus, o agir de Deus e o agir do homem. O interessante é que a Bíblia vai nos levando, nos falando a respeito dessas pragas. Depois da praga de piolho, eu até anotei aqui, que a gente também tem que anotar algumas coisas, fala que Deus falou com Moisés e Moisés vai novamente a Faraó. E Deus envia para a terra novamente moscas, praga de moscas. E Faraó também, dentro daquele contexto de mosca e tal, a ponto de não aguentar mais, o que ele falou? Chamava Moisés e prometia que ia liberar o povo, porém voltava atrás na palavra assim que Moisés orava e que o povo e que as pragas iam embora. Depois veio as pragas, as pestes nos animais. Ou seja, da mesma forma Moisés foi até Deus, conversou com o Senhor tirava as pragas do Egito, de cima dos animais, de cima das pessoas, e Faraó não cumpria com a sua palavra. Então depois Deus enviou também as úlceras, né? Falou, vai lá e fala com Faraó para libertar o povo. Se não libertar o povo, eu vou enviar úlceras, ou seja, tumores, buracos, aqueles tumores abriam, estouravam nos animais, nos homens, aquelas coisas todas, um sofrimento terrível na terra do Egito. E mesmo assim o coração de Faraó era endurecido. Depois Deus falou assim, olha, você vai na 7ª praga, vai lá e fala com o Faraó que se ele não liberar o povo, eu vou ferir a terra agora com pedras, chuva de pedras. Ou seja, quem já presenciou algum tipo de chuva de pedra, a gente vê umas pedrinhas caindo pequenas, né? A gente já vê o quanto que estraga as lavouras de nossos amigos, de nossos vizinhos, que muitas das vezes perdem tudo que planta, ficam tristes. E, enfim, essa praga agora que Deus estava prometendo seria chuva de pedra. Então, seria uma chuva totalmente diferente. E a Bíblia nos fala que essa chuva, Faraó não atendendo o ouvido de Moisés, não atendendo a voz de Moisés, ele endureceu o coração e o que acontece? A Bíblia fala que Deus mandou chuva de pedra e fogo. Agora, vamos imaginar, se uma chuva de pedra já é terrível, imagina chuva de pedra e fogo. A Bíblia fala que Deus mandou Moisés falar com o Faraó que se ele não tivesse escondido debaixo de alguma tenda onde é que ele morava com seus animais, tudo que tivesse no campo, homem, animais, seus empregados, ia morrer tudo alvejado por essas pedras e bola de fogo. Então, dentro desse contexto, Faraó ficou desesperado e mandou Moisés agora voltar e pedir a Deus que parasse com essa chuva, com essa praga, porque ele já não estava aguentando mais, que ele ia libertar o povo. Moisés fez a oração a Deus e Deus já falou com Moisés que ele não ia libertar porque ele ia endurecer o coração. Novamente, Moisés é enviado a Faraó e ele vai novamente e fala com Faraó, olha, se você não libertar o povo, Deus manda dizer que vai enviar agora a praga de gafanhoto para comer o restante que a chuva de pedra e fogo deixou, das plantações, de árvores e etc. E Faraó, endurecendo o coração, não deixou o povo sair. E Deus honrou o que falou com Moisés e mandou a praga de gafanhoto. Moisés estendia o cajado e as pragas de gafanhoto vinham. E ali diz que foi uma catástrofe total. A Bíblia fala na Bíblia que Deus promete que nunca mais ia deixar acontecer essa praga de gafanhoto, de tão horrível que foi, de tão feio que foi essa praga. Invadiu tudo quanto é lugar, comia tudo que via pela frente. Faraó, desesperado, corre e chama Moisés novamente.
Ele falou: Moisés, dá um jeito aí, ora aí, pede a Deus, eu me arrependo, eu não quero que isso aconteça mais, eu vou libertar o povo, vou deixar o povo ir. E ali eles faziam algum tratado com Moisés: ó, eu deixo ir se você deixar as crianças, deixar os animais, você leva os velhos e o adulto. Porém, a palavra de Deus para Moisés era levar tudo, levar todos, não deixar ninguém naquela terra. Então, novamente, vem essas pragas de gafanhoto, provoca esse alvoroço todo e Faraó não deixa sair o povo do lugar. Deus vai novamente a Moisés e fala: procura Faraó novamente e diz para ele que eu vou enviar, se ele não libertar o povo, trevas. Deus tinha falado com Moisés que era para falar com Faraó que enviaria trevas, noites densas, noites palpáveis, para que ele libertasse o povo da terra do Egito. Então, Faraó não acreditando, Deus foi até Moisés e falou: Moisés, é contigo, eu vou fazer isso. E naquele dia, naquela noite, teve noite de 3 dias, noites densas. A Bíblia fala que os homens ficaram sentados, ninguém se movia nem de um lado nem para o outro, porque a noite era palpável, eles conseguiam palpar a noite. Hoje a gente vê a noite que Deus tem dado para a gente, é uma noite suave, uma noite leve, mas naquele momento era uma noite palpável, eles conseguiam palpar a noite. Então, mesmo assim, Faraó correu, chamou Moisés e falou: eu vou libertar o povo, pede a Deus aí, o teu Deus, para que essa nuvem negra suma daqui, vá embora e eu vou libertar o povo. Porém, diz a Bíblia que o povo de Moisés não tinha noite para eles, não tinha essa noite palpável, essa noite difícil, o qual o povo do Faraó estava enfrentando. Deus estava livrando. Então ali começou a haver uma diferença, conforme eu já disse para vocês lá no começo, lá no início. E depois disso, mesmo assim, Faraó endureceu o coração e não libertou o povo. Aí Deus vem agora e fala com Moisés: olha, você vai lá, avisa Faraó novamente, que se ele não libertar o povo, eu vou ir e vou ferir a terra de uma maneira diferente. Eu vou matar todo o primogênito que existe lá. Criança, animais, tudo que for primogênito vai morrer se ele não libertar. E Moisés foi lá, já Faraó, já furioso, já não queria nem ver Moisés pela frente mais, de tanto que Moisés vinha trazer recado de Deus para ele. E ele não acreditando, a Bíblia fala, então nesse momento, que Deus pede ao povo, né, que matasse um cordeiro puro, limpo, sem mancha, sem nada, novo, e que tingisse os portais da casa com seu sangue, passasse o sangue, e na noite que Deus viesse para matar essas crianças, esses primogênitos, animais e tudo mais, a casa que ele passasse, que ele encontrasse sangue no portal, ele não mataria o primogênito. E assim foi o que aconteceu. Deus veio e fez uma limpa, matou o filho de Faraó, que sentava ao trono de Faraó, e acabou morrendo porque Deus tinha prometido. Diz a Bíblia que esse momento Faraó se indignou de uma tal maneira que mandou Moisés sumir da frente dele. Resumindo aqui, como eu disse para vocês, aconteceu uma catástrofe e a Bíblia fala também, esse livro aqui, que a morte foi tão triste que Deus prometeu nunca mais que aquilo acontecesse. Então eu quero mostrar para vocês o seguinte, um exemplo simplificado, um cajado na mão de um homem. Eu quero dizer para você que naquele momento Moisés tinha autoridade para fazer alguma coisa. Algumas coisas Deus deu poder a Moisés para fazer e outras coisas era Deus quem fazia. E eu estou vendo agora hoje nas redes sociais pessoas até do meio artístico, né, pessoas famosas e ocupando tempo e falando assim, por que os crentes agora não oram? Cadê os expulsadores de espírito? Por que eles não expulsam esse espírito negativo que está aí sobre a face da terra e tudo mais? Não fica lá fazendo teatro, assim que estão falando. Então, eu faço as minhas palavras o seguinte, eu peço a vocês que não façam isso, não falem isso, sabe por quê? Porque com Moisés aconteceu no Egito o seguinte,
Tinha coisa que Deus dava autoridade a ele, um simples cajado na mão. Ele conseguia fazer, e outras coisas era Deus quem fazia. Imagina você que se você houvesse na carne humana, ouvisse Deus falar que ia matar o primogênito da terra, todas as crianças, Moisés na sua naturalidade humana, é claro que ele ia intervir com seu cajado se ele tivesse poder. Ele ia chegar e falar, não, peraí, eu vou dar um basta nisso, não pode morrer as crianças. As crianças, os primogênitos, os animais, não, eles não podem morrer. Mas aí eu digo para você que até o momento Deus te dá poder, ou seja, para expulsar espírito, para poder ter dom, alguma coisa a mais. E outras coisas é Deus quem faz. Então, nesse momento que o mundo passa por isso, vamos orar, vamos pedir a Deus, ao invés de fazer crítica, ao invés de fazer perguntas, né? Vamos orar, vamos entregar nas mãos de Deus, que tem coisa que não é o homem quem faz, meu irmão. Tem coisa que é Deus quem está fazendo, é Deus quem está tratando, é Deus quem está agindo. O dinheiro não consegue frear um espírito, não consegue frear um vírus. Hoje, o maior milionário do mundo não consegue frear, não consegue comprar um antídoto para frear esse vírus. Então, é hora de dobrar o joelho, pedir a Deus temor, pedir a Deus a misericórdia sobre nós, sobre a nossa família. Ninguém está livre disso. E que Deus possa te abençoar e te dar uma noite abençoada na presença de Deus. Muito obrigado a todos que compartilharam esse vídeo, a quem está inscrito, Tainá Dias, muito obrigado. E mais amigos aí que estão inscritos, muito obrigado. Que Deus possa te abençoar nessa noite e te proteger sempre, a você e toda a sua família. Valeu, obrigado, um abraço, tudo de bom.